Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Vou analisar agora o perfil de crânio de Nassim Hamed, né? Acho que o nome dele é Prince Nassim Hamed. É um maluco que tinha aí um jeito de lutar boxe bem diferenciado. Eu até analisei um cara também no canal aí, chamado Ben Whittaker, né? Acho que ele é inglês. E é um cara também que se inspirou bastante no estilo de luta desse maluco aqui. Eu acho que essa daqui vai ser a última análise de hoje, tá? A minha garganta já tá falhando, ela não tá muito boa esses dias, então provavelmente eu vou parar depois dessa análise aqui. Eu vou fazer alguns comunicados no final dessa análise também, né? Mas no fim, acredito que essa seja a última análise da noite, né? Mas também tá faltando algumas análises ali bem interessantes que eu devo continuar amanhã ou ao longo dessa semana, né? Vamos lá. Vou deixar uma breve descrição aqui para você saber quem é Prince Nassim Hamed e você vai conseguir aí comparar depois. Busca no Google, dá uma olhada na história do cara. Eu, como eu sempre digo, não conheço os malucos que eu estou analisando, a maioria deles, né? Alguns eu conheço, outros não, mas com o passar do tempo eu passo a conhecer por nome e por ter analisado. Então, nunca me aprofundo na história, na vida do cara, nos treinamentos dele. Se você for conversar sobre boxe comigo, eu não sou um cara que entendo profundamente sobre boxe, né? Consigo ver de cima, entendo certas questões ali, eu acho que o necessário para saber o que é o boxe, o impacto social, né? A capacidade dos lutadores, o estilo de luta ali, esse tipo de questão, a performance para mim é bem tranquilo de analisar, mas não sou especialista em boxe, tá? Então, o que eu vou trazer aqui são dados que, principalmente, quem gosta muito de boxe vai saber validar se faz sentido ou não, né? Então, Prince Nassim Hamed é um cara que ele foi um lutador aí muito reconhecido pelo visto, né? Ganhou vários títulos, era um cara que teve, eu acredito aí, mais lutas vencidas do que perdeu, né? Então, não sei se ele é invicto, mas vamos falar um pouquinho desse tipo de capacidade aqui. No boxe, por exemplo, é um esporte onde você geralmente usa bastante a sua resistência, a sua velocidade e uma certa força. Dependendo ali da categoria que você está atuando, você usa um pouco mais de força. Dependendo da categoria, um pouco menos. Vamos pegar o Mike Tyson, por exemplo. O Mike Tyson, acho que ele é um peso pesado, né? Então, é um cara ali que o soco dele num maluco magrinho, pô, causa um puta estrago, né? Então, o boxe, ele tem esses níveis aí. Eles acabam nivelando um pouco de lutador para lutador, assim como várias lutas também, né?
só para igualar peso, igualar força e por aí vai. Então esse cara aqui, ele me parece ser um peso médio, sabe? A habilidade dele, eu acho que para lutar contra amadores ou peso pena, eu não sei se seria muito justo, né? Ele tem uma técnica muito boa, uma capacidade de percepção, uma certa velocidade, né? Então vamos falar um pouquinho disso expressado aqui no crânio. Para começar, ele é um cara de testa quadrada em rampa. Eu acho que ele é indiano, alguma coisa assim, cara. É um pouco mais ali pro lado da Ásia, né? Para aquele canto um pouco ali. Então, você vai perceber que crânio, todo mundo tem no mundo inteiro. Então, a última coisa que esse tipo de análise aqui traz é algo relacionado à questão racial, à eugenia e o que seja aí, né? Eu não ligo para essas coisas. Eu nem busco ficar me atentando, estudando tão profundamente sobre essas questões, porque eu tenho um certo filtro na minha mente para o que é besteira e o que é dado relevante, sabe? Então olha aqui, ó, eu estou analisando um cara de uma outra etnia, de um outro lugar, né? Mesmo assim, certos padrões que eu vou analisar aqui batem com padrões de pessoas de geografias de países diferentes, né? Então o crânio, ele é mundial, tá? Em alguns lugares ele varia, oscila um pouquinho ali, tem alguma característica ou outra diferente, mas no fim, a condição craniana, ela é única, ela é de indivíduo para indivíduo, né? Tem seus padrões gerais, mas cada indivíduo apresenta características muito pessoais, ligadas tanto à genética quanto ao clima e à geografia, à performance ao longo da vida, né? Então, vamos falar aqui do formato de testa dele. Ele é um cara de testa quadrada em rampa, é uma testa que ela tem um certo volume, ela provavelmente tem aí seus 3 dedos. Se ele colocar os dedos de lado na testa, com a mão assim, né, de lado, provavelmente deve pegar 3 dedos aí. Existem também alguns detalhes que eu vou falar sobre ele, sobre o formato de nuca, para a gente fazer uns comparativos ao final também. Então, testa quadrada em rampa, capacidade lógica / acessibilidade. Como a testa dele não é grande, ela é um pouco mais reduzida, a capacidade instintiva, a capacidade com os 5 sentidos aumentam, né? Então observe aqui que os olhos dele são um pouco mais expressivos, ó. Perdeu o tamanho de testa, você ganha na expressão, tanto física, corporal, quanto na parte do rosto ali, né? Nas suas expressões faciais, você acaba sendo um pouco mais expressivo. Os 5 sentidos acabam se aguçando um pouco mais na parte de processamento. Você processa um pouco mais os dados que chegam através dos 5 sentidos, mesclam isso muitas vezes com a sua lógica. Esse perfil de testa quadrada em rampa um pouco mais reduzida aqui, acaba dando reflexos muito bons, acaba dando uma certa velocidade para essa pessoa, tanto de pensar quanto agir. Existe uma logística entre você pensar e em seguida tomar uma atitude, né? Os melhores lutadores são aqueles que realmente eles conseguem ser mais rápidos, têm uma certa força, né? Eles conseguem ter uma percepção, um poder de reação muito grande, né? Então, se você olhar a performance desse cara, que eu já vi algumas lutas dele, né? Eu dei um YouTube ali para dar uma olhada em como ele se move, realmente ele tem uma característica de velocista aí. Não é de maratonista, não é de homem de carga. Ele tem uma mescla entre força e resistência, que gera velocidade, né? Então você vai ver aí a performance dele lutando, você vai perceber que as esquivas dele é muito boa, né? A capacidade dele furar a defesa do cara, ele dá golpes que o cara não está esperando, né? Ele é um pouco mais criativo no que ele faz. Olha que interessante. Além de ter os 5 sentidos aguçados, uma boa capacidade física, uma capacidade de pensar e agir rapidamente, ele também tem uma certa capacidade criativa, filosófica, espiritual. É disso que eu vou falar, né? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a nuca dele aqui, né? Ele é um cara de nuca média, né? Olha lá, como a nuca já tem um volume interessante. Se ele ganha muita massa, essa nuca aqui não se esconde, ela tá ali, tá? Às vezes o pescoço dele aqui vai ganhar um certo volume, mas você vê o volume de nuca, mesmo que essa pessoa ganhe muito peso. Eu acho que tem imagem dele logo à frente, um pouco mais pesado, né? Cara, eu não tenho certeza se esse maluco aqui é o mesmo, tá? Eu acho que foi um pequeno erro ali na hora de subir as imagens. Então eu vou levar só em conta essa imagem aqui, né? Olha aqui.
nuca média, né? Ele tem uma nuca que ela não é reta. Se você puxar da linha da espinha até o topo da cabeça, você vai ver que tem volume. Também não é uma nuca super longa, não é aquela nuca que faz sombra, né? Nuca de maratonista, né? Existe uma mescla de força e resistência aí, que gera velocidade. Então, geralmente essas pessoas têm o corpo mais maçudo no centro, as pontas se afinam. Alguns, eles têm o braço um pouco mais grosso e as canelas mais finas. Outros têm a canela um pouco mais grossa, os braços mais finos. Mas, geralmente, o corpo é mais projetado para ter força no meio, né? E as pontas serem mais leves para mobilidade, para se moverem mais rapidamente. Então, o que esse cara faz no ringue ali acaba expressando muito disso. Ele está sempre em movimento, sempre se movendo. Ele tem uma ótima esquiva, pelo visto. Então, vamos pegar aí, capacidade de pensar e agir rapidamente. Os 5 sentidos são um pouco aflorados, ó. Olha o nariz dele, como é que é diferente. Olha que interessante. É diferente de muitos narizes que eu analisei nessa live aqui e na anterior, né? Você vai ver que o nariz dele é mais pontudo, só que olha as aberturas, ó, olha os buracos do nariz. Vamos ver se tem outra imagem aqui um pouco melhor para a gente observar. Deixa eu ver. Não, acho que essa imagem aqui é a melhor aqui para a gente observar, mas tá vendo a abertura do nariz dele, como é grande? Eu vou te falar uma característica sobre mim. Você sabe que eu não falo do meu crânio aqui no canal, né? Por uma questão pessoal, eu não quero revelar minhas características cranianas inicialmente, justamente para que não pareça ser algo enviesado, né? Tem características que eu falo muito bem ali e de repente a pessoa pode pensar, mas é porque o maluco tem aquela característica ali, né? Então ele está defendendo isso aqui por causa disso. Então eu prefiro ser anônimo no início desse conteúdo, nos primeiros anos desse canal, sem expor minhas capacidades, minhas competências, minhas características cranianas, justamente para não levantar esses pontos, né? Assim como eu não falo de coisas muito técnicas para evitar que os meus comentários se encham de perguntas científicas e acabam atrapalhando o verdadeiro público que eu quero atingir, que é as pessoas no geral, né? Seja uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais criativa, seja uma pessoa mais física, né? Ela vai conseguir se identificar, chegar ali, conversar comigo, fazer pergunta, questionar. Mas quando os comentários começam a encher de pergunta técnica, eu já perco o meu tempo respondendo, porque são perguntas que levam muito tempo para você responder. As piores são os malucos que ficam pedindo artigo científico, como se o que eu estou fazendo aqui fosse sintetizado em uma simples matéria, um simples artigo, né? Não, é um cruzamento de dados muito grande, são mais de 20 ciências que eu tive que ir cruzando com o passar do tempo, todas com o objetivo de fazer engenharia reversa da condição humana. Então eu vou falar de um dado sobre o nariz dele aqui, que eu também tenho. A abertura, né, ó, o buraco do nariz, eu tenho um buraco do nariz grande, o meu nariz tem um tipo de desenho e se você olhar o desenho do meu nariz, puxa um pouco pro desenho do nariz desse cara, do buraco do nariz, tá? Não falo o formato do nariz, mas esse cara aqui, ele tem uma abertura no nariz que o permite oxigenar bem as células, respirar muito bem, né? Ele respira pela boca e pelo nariz, mas ao longo da vida você respira mais pelo nariz do que pela boca. Você sabia disso? Né? Você utiliza mais seu nariz para respirar ao longo da vida do que a boca. A boca é quando você está ofegante ou quando você está com o nariz entupido, né? Mas o nariz, ele puxa oxigênio, mas ao mesmo tempo ele é um sentido que capta partículas de cheiro no ar. Eu sou um cara que, se você passou dentro da minha casa ou em algum território que eu estou acostumado a passar, você passou ali, 1, 2 horas depois eu ainda estou sentindo o seu cheiro naquele ambiente, entendeu? Isso é uma capacidade que eu descobri muito cedo. O meu olfato é muito aguçado. Eu sinto o cheiro de diversas coisas a uma certa distância, né? Então, existem pessoas que são muito boas para enxergar, né? Para perceber com os olhos. Tem pessoas que têm uma capacidade sensorial, uma capacidade boa ali com o ouvido, né? Então, varia de pessoa para pessoa. No meu caso ali, nariz, né? Respiração, eu sou muito bom com respiração, oxigenar minhas células, mas ao mesmo tempo sentir partículas de cheiro no ar. Eu sinto cheiro muito bem, né? Então, esse cara aqui tem essa mesma característica.
abertura muito grande no nariz. O nariz não é tão grande, mas a abertura do nariz é um pouco mais aguçada, né? Só um minutinho que eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, peraí. Pronto, vamos lá. Então, provavelmente esse cara aqui, para respiração, para oxigenar as células, para inibir um pouco mais a dor dele, a pressão que ele colocava sobre o corpo dele, ele conseguia jogar oxigênio para dentro para inibir um pouco a dor, né? Eu acho que ele não era um cara que tomava muitos golpes. Ele tinha uma esquiva, uma velocidade muito boa, mas se manter naquela frequência ali é desgastante. Se manter em movimento do jeito que ele se mantia, exige muito da estrutura, gera desconforto, gera dor, né? Então, quanto tempo esse cara não treinou a respiração dele no meio dos treinos? Quanto ele não teve que regular os níveis dele sempre que estava treinando com muita intensidade, né? Então, um pequeno dado sobre o nariz aí para você observar. Vamos voltar aqui para o topo de cabeça agora. Se você for olhar, o topo de cabeça dele é um pouco mais elevado, né? As principais características dele são nuca e topo de cabeça. O rosto também é um pouco aguçado. Se você medir o tamanho da testa em relação ao tamanho do rosto, a testa é menor. Se você for medir o tamanho do rosto em relação ao volume que ele tem no topo de cabeça, já começa a igualar, né? Já começa a ter um volume mais equilibrado ali, ó, entendeu? Então, a linha aqui entre a boca e o queixo que eu te falo, se a métrica de topo bate com isso aqui, essa pessoa geralmente tem um topo de cabeça elevado. Topo de cabeça super elevado é quando a pessoa tem um rosto menor do que o topo de cabeça. Testa muito grande é quando a pessoa tem um rosto menor do que a testa, entendeu? Então, no caso da testa é o inverso aqui, ele tem a testa menor do que o rosto, ele tem o topo de cabeça um pouco mais igualado com o tamanho do rosto, né? Então, a capacidade criativa, filosófica e espiritual dele deve ser muito aguçada, né? A capacidade lógica já nem tanto, a capacidade lógica rápida já é mais aguçada. Pensar e agir rapidamente, processar os 5 sentidos. Provavelmente, entre tato, olfato, paladar, visão e audição, o olfato é um dos que se destacam. Geralmente as pessoas têm 2 ou 3 dos sentidos muito bons, um deles é excelente, né? Então, só ele vai saber dizer, mas provavelmente o olfato dele e a respiração deve ser boa, sacou? Então vamos lá. Temos aqui, são imagens dele mais jovem, né? Então, olha o rosto, como é que é grande, olha as orelhas, os olhos, né? Olha só como o rosto parado, quieto, é expressivo. Tá vendo? Quando reduz a testa, a pessoa ganha mais no rosto, geralmente. Os olhos são um pouco mais expressivos, né? Quando a testa é muito grande, os olhos ficam mais cerrados, né? Eles ficam um pouco mais frios, a pessoa tem pouca expressão facial, muitas vezes pouca expressão corporal, né? Então esse cara aqui, olha ele lutando, você vai ver, ele se expressa, ele se movimenta o tempo inteiro. Então, isso exige oxigenação, né? Isso exige capacidade física. Então, na Senhamed aí, com certeza tem mesclas muito interessantes, né? Aqui a gente tem o corpo dele, né? Vamos pegar essa imagem aqui, ó. Olha lá. É um cara de uma canela, num tamanho meio normal. Ó, esse outro boxeador aqui também tem. Talvez até uma canela um pouco mais fina. Ambos têm nuca média, ó. Esse cara tem nuca média, esse maluco tem nuca média. Ó, olha a nuca dele aqui. Tá vendo? Então ele tem uma nuca que é até um pouco mais avantajada do que a desse maluco aqui, né? Então acaba ganhando isso com o corpo, tá vendo? Ó, massa no centro. As pontas se afinam, né? Então aqui tem ele gordinho. Olha que interessante. Isso aqui é uma característica bem interessante que eu quero falar para você. Isso daqui eu acho que é ele atualmente, né? Hoje em dia ele é bem acima do peso. É um cara de nuca média. Consegue ganhar massa e também consegue perder massa. Se ele tivesse a nuca muito longa, provavelmente ele teria um pouco mais de dificuldade para ganhar massa. Se ele tivesse a nuca muito curta, ele teria ficado gordo muito mais rapidamente, né? Talvez estaria bem mais gordo, entendeu? Então, só deixando esse pequeno comparativo aqui para você saber, ó. Jovem, olha o corpo dele, não é aquele corpo magrelinho, sequinho,
né? Os ossos se escondem em várias partes, que geralmente aparecem em pessoas magras, né? Então o centro do corpo é mais maçudo, quando chega nas pontas já começa a ficar um pouco menor, um pouco mais fino, né? Então, característica interessante sobre a nuca aí para você analisar. Tá vendo? Eu sempre estou pregando uma palavra muito parecida, né? Você vai perceber aí que geralmente os padrões que eu estou trazendo, eles se repetem, né? Só que varia de pessoa para pessoa, formato, volume, né? Tipo de crânio. Então, o nosso querido Prince Nassim Hamed aí é um cara que tem uma boa capacidade para o que ele fazia, né? Pode crer que tem vários outros caras com exatamente esse tipo de crânio aqui, tá? Você pode crer. A grande questão é o que eles estão fazendo com isso, entendeu? Então, parte é a capacidade natural. Mas a outra parte é o seu esforço, o seu trabalho, né? Nada vem de graça na vida. Tudo cobra energia. Tudo cobra tempo. Então, o tempo que esse cara deve ter se dedicado para ser bom do jeito que ele é, com certeza foi um bom tempo aí de dedicação, né? Então, depois analisa aí, vê as lutas. O fantástico é que hoje em dia no YouTube a gente tem vários resumos da história das pessoas, né? Às vezes em 5, 10 minutos, você consegue saber muito sobre a vida do cara, né? A velocidade que ele tinha, os títulos que ele já ganhou, quantas vezes ele já perdeu. Tem muito conteúdo sobre muita gente na internet hoje que é sintetizado, resumido. Eu duvido que não tenha conteúdo sobre esse cara aqui, né? Pelo visto, ele foi bem diferenciado aí no boxe, né? Então, fica essa análise aí para você comparar, tá? Observe aí depois, me fala se faz sentido. Bom, meus amigos, eu vou encerrar essa análise hoje, tá? Tá ficando um pouco tarde. Tenho que ficar com a família aqui, né? Amanhã é um novo dia. Então essa semana ainda eu devo fazer essa live com os últimos crânios que eu tenho para analisar ali, ó. Deixa eu ver os crânios que eu tenho aqui. Tá vendo? Tem mais 3 crânios para analisar. Nikola Tesla, Paulo Musi e Shaquille O'Neal, né? Então essas vão ser as próximas 3 que vão sair aí na live, tá? Mas no geral, observe aí essas características que eu estou trazendo. Para um boxeador, né, essas características são boas. Pensar e agir rapidamente, resistência, né, capacidade com os 5 sentidos, oxigenação das células, né? Então, com certeza é um cara aí que performava muito bem para o que fazia, né? Então, vou deixar um último comunicado aqui também, bem importante. Em breve eu vou lançar um curso explicando cada traço, cada detalhe desses que eu analiso, né? Desde o topo, formato de testa, os tipos de testa, né? Analisar o rosto, nuca, né? Ainda estou pensando se esse curso ele vai ser um pouco mais básico ou um pouco mais aprofundado. Mais básico vai ser altamente sintetizado e fácil de compreender, te dando a visão de cima, visões gerais, mas provavelmente eu não vou ensinar tudo. O curso mais aprofundado, provavelmente já vou mais em detalhes, né? Então ainda estou tomando algumas decisões relacionadas a isso. Comenta até para mim depois no vídeo aí o que você acha melhor para você, né? Então, outra coisa bem interessante também. Se você se interessou por essas análises, se você quer saber sua característica craniana, suas capacidades naturais através do seu formato de crânio, pode clicar no link aí do canal do YouTube, analisandocrânios.com.br, ou chamar lá no direct do Instagram, clicar no link do Instagram, né? Eu vou conseguir fazer essa análise aí para você. Mas em breve eu vou parar de fazer essa análise, tá? Daqui a pouquinho, quando o volume ficar muito alto, quando eu lançar os cursos, os livros, catálogo de crânio, eu vou parar de atender, né? Eu já atendo no pessoal há muitos anos. Estou atendendo algumas pessoas no YouTube só para sentir pessoas que não vêm por recomendação. Eu sempre atendi por recomendação. Olha que interessante, né? Eu sempre recebi recomendação. As pessoas ficavam muito impressionadas, né? Iam lá e recomendavam. Recomendavam para um parente, para um amigo. Eu já analisei grupo empresarial, já analisei famílias inteiras, já analisei marido e esposa, né? Com o passar do tempo tiveram filhos, eu fui lá, analisei os filhos também desde o início. Então, é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Aqui no YouTube, disponibilizando essa análise, é algo muito novo. Já fiz mais de 100 análises desde o início do canal.
né? 99% delas geralmente ficam muito surpresas, né? As pessoas realmente acabam ali ficando bem surpresas com os dados que eu trago, né? Tipo, como assim esse maluco tá falando isso? Como ele sabe disso, né? Então vale a pena ali você, quando você puder, solicitar a sua análise. Em breve também ela vai subir o preço um pouquinho, vai chegar um momento que realmente não vou poder atender mais. Outro comunicado que eu quero deixar para você eu deixei uma vaquinha aí na descrição dos vídeos, né? Todo vídeo que vai saindo tem alguns dados ali. Então essa vaquinha, você pode doar R$ 1, pode doar R$ 2, R$ 5, o que você puder. Mas contribua com o canal para a gente conseguir depois ter uma estrutura mais interessante, as análises, as edições, os roteiros. A forma com que eu vou expor esse conteúdo vai ficar mais dinâmico, mais aceitável mentalmente, né? Com trilhas sonoras mais bacanas, uma construção bem interessante ali por trás. Vai aumentar mais o engajamento, o alcance disso aqui, a qualidade, né? Então, por enquanto, eu faço análises nesse formato. À medida com que a gente vai crescendo a nossa estrutura, eu vou tornando isso aqui mais dinâmico, mais interessante, mais legal de se assistir, né? Aumentando aí, vamos dizer, a retenção. É mais gostoso de assistir. Então, por enquanto, é nesse formato um pouco mais estático, né? Mais simples. No futuro vai ser mais sofisticado, mais dinâmico. Enquanto a gente não chega lá, vai contribuindo com o canal, vai ajudando, puxando um pouquinho, uma pequena fração da sua energia para colocar nesse projeto aqui. Todo mundo que contribui com esse projeto aqui de alguma forma, essa pessoa, ela está contribuindo com um tipo de projeto que vai permitir muitos homens no futuro, principalmente homens, mas também mulheres, tá? A se compreender, a se acessar, compreender a sua estrutura, vendo de cima, né? Para realmente conseguir ter uma performance um pouco melhor, se encontrar, se descobrir. Tem pessoas que estão emocional muito aflorado, são muito sentimentais e elas não sabem por quê. Né? A partir do momento que começam a entender que aquilo ali não é elas, aquilo é o cérebro delas, né? Aquilo ali é algo que está acontecendo com uma máquina que elas controlam. E existem algumas coisas que, se elas fizerem, principalmente ao longo do tempo, isso se ajusta, isso se estabiliza. Existem pessoas que têm um estresse mental, uma velocidade de pensamentos muito aguçada, né? Não sabe o que fazer com isso também. Não sabe que tipo de exercício fazer para aliviar esse tipo de pressão, para manter a mente um pouco mais estabilizada, né? Se a pessoa tem uma velocidade de pensamentos muito grande, né, ela acaba realmente tendo um tipo de estresse muito interno. E aí, como é que alivia? Como é que gerencia isso? Como é que funciona a sua Fibonacci humana? Né? Existe uma forma aí de você se ajustar, alguns softwares que você vai instalar, que eles começam a rodar e começam a aliviar a sua pressão. Então, o que eu estou trazendo aqui nesse canal é só a ponta do iceberg, tá? A linguagem é extremamente simples, porém a filosofia é visceral, é muito poderosa. E você vai conseguir ir vendo isso à medida com que o canal vai crescendo. Então, eu preciso da sua ajuda para fazer com que isso aqui vingue, com que isso aqui ande, tá? Manda ali, se for possível, até R$ 1, não importa, tá? Mas coloque uma fração da sua energia nesse projeto, que isso daqui vai retornar para você de alguma forma no futuro. Cada pessoa que eu conseguir ajudar no futuro em escala, mais essa energia no mundo espiritual de alguma forma retorna para você. Parece papo de religioso, né? Mas nós somos seres espirituais por trás de um cérebro que controla um corpo. Quando a pessoa começa a achar que ela é só física e mental, ela já não está acessando a terceira camada dela, ela já está perdendo performance na vida em muitas áreas, né? Então, como assim você, sendo um ser espiritual, não liga para a sua espiritualidade? Né? Como assim você não considera isso ao longo da sua vida? Né? Imagina, você ter que atravessar 100 quilômetros com pneu furado. Né? Quando você tem as 3 camadas bem ajustadas, quando aquilo está claro para você, seu cérebro não te enche o saco do jeito que ele te encheria quando você não tem clareza sobre si mesmo. Né? Então, o que faz o ser humano sofrer é falta de clareza. Uma coisa é você ter uma doença terminal e não saber disso e começar a morrer aos poucos. Outra coisa é você ter certeza de que um dia vai morrer. Né? Você tem clareza da doença, da condição que você tem. As pessoas mais serenas, mais tranquilas que eu já conheci, as pessoas que mais acessavam a realidade, davam conselhos incríveis,
eram pessoas que ou viviam em estado de morte, elas tinham certeza que a morte estava vindo, né? Elas sabiam que o tempo estava limitado, ou elas tinham certeza ali de que a morte já estava ali já, né? Para já. Tipo uma pessoa com câncer terminal. Ela começa a ligar mais para certas questões da vida, se atentar, ter mais urgência a certas coisas do que outras. O próprio cérebro dela já faz isso por instinto, por natureza. E é assim também quando você acessa a clareza sobre si. Quando você começa a perceber que existe uma arma na sua mão, existe uma outra arma na sua outra mão, existem capacidades que são muito suas, você vai trabalhar em cima disso. Não adianta o cara ter capacidade de sniper e treinar com uma pistolinha e vice-versa. Entendeu? Se o cara tem capacidade de sniper, por que ele não vai investir nisso? Né? Por que ele vai treinar ser um bom lança-chamas, sabe? Enfim, né? Então é meio que por aí, tá, meus queridos? Enviando sua energia aí de alguma forma pela vaquinha, contratando a análise, né? Enviando aí alguma contribuição pelo próprio YouTube até. Você está fazendo esse projeto aqui andar. Centavo a centavo, a gente vai chegar lá. A gente vai fazer um barulho no mundo e cravar algo novo que muita gente não está esperando, mas que vai ser maravilhoso para a condição dessas pessoas. Tá? Eu te falo, eu não tenho viés aqui, não tenho ideologias obscuras, não tenho um propósito nefasto aqui por trás do que eu estou fazendo. Eu simplesmente nasci com essa capacidade, com o tempo transformei em técnica e hoje estou difundindo para você aqui no YouTube, para que você realmente consiga pegar esse, vamos chamar de software social, software mental, instalar em si e também começar a observar a sociedade. Né? Se descubra primeiro, depois começa a compreender as pessoas, a sua mente vai rodar numa frequência diferente. Forte abraço aí para vocês, meus amigos.